Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um FTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. Eu tô rindo aqui porque tem um amigo meu aqui, que é o nosso convidado, e eu tô vendo que ele tá rindo assim bem de canto. Mas é isso, começando mais um FTcast, eu já quero pedir para você, deixe uma curtida, deixe um comentário, envia para alguém, porque o YouTube reconhece como relevância, tá bom? Então, se você puder, faça isso agora, porque eu tenho certeza, gente, de verdade, hoje é um assunto importantíssimo, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, e todos nós precisamos entender mais o que Deus pensa, o que as Escrituras diz sobre esse assunto que já já você vai saber, tá bom? Mas é isso aí. Quero apresentar para vocês o convidado de hoje. É um amigo do peito, amo demais. E é nosso irmão Newton César, conhecido como Niltinho da Shekinah. Niltinho, meu amigo, seja bem-vindo. Como é que você tá? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Bem. É um prazer pra gente ter você aqui. Sim, obrigado. Tá bom? E já faz um tempo que a gente tá aí desenhando esse bate-papo. Finalmente saiu e eu espero que as pessoas sejam tocadas, Amém. Ministradas por meio do teu testemunho, daquilo que Jesus está fazendo na tua vida. Amém. E vai ser bacana, né? Vai ser bom, né? Sim. Pois tá. Olha, pessoal, antes da gente entrar no assunto em si, eu quero deixar claro aqui uma coisa. Que a temática de hoje ela é um pouco espinhosa. Muitas pessoas, infelizmente, por falta de sabedoria, não sabem comunicar de forma sábia, bíblica e carregado do amor de Deus o assunto que a gente vai conversar. Então, o nosso bate-papo, Niltinho, eu sei que é também para ajudar as pessoas a como comunicar o amor de Cristo de forma que as pessoas que vão ouvir, que estão dentro dessa realidade que a gente vai conversar, possam enxergar Cristo. E não um juiz. Sim. E não um dedo na cara, Sim. apontando os erros, mas mãos estendidas, apontando e entregando o amor de Jesus. Amém. Né? Então o tema de hoje é homossexualidade. É um temaço. E você vai perceber que a nossa ideia aqui não é acusar ninguém. Claro. Não é falar mal de ninguém. Claro. Não tem a ver com isso. A gente quer construir pontes para que a gente possa dialogar, conversar. Então eu tenho certeza que esse bate-papo vai nos abençoar muito. E aí, Niltinho, eu quero começar. Primeira pergunta assim, quando foi que tu chegou na IBP? Que ano que foi? Quem te apresentou a IBP? Como foi que tu chegou pra cá? Porque eu sei que a tua história com Cristo é mais antiga, Sim. né? Mas que eu te conheço a partir da IBP. Sim. Mas como foi que tu chegou pra cá? Eu fazia parte de um outro ministério e eu já conhecia o nosso pastor, o pastor Ribinha, e um dia eu visitei a IBP. Há 9 anos eu visitei e eu gostei muito, simpatizei muito e depois decidi vir fazer parte deste exército e eu estou aqui na IBP há 9 anos Entendi. e tenho gostado muito, tenho crescido muito. Eu costumo dizer que a IBP hoje faz parte da minha vida. Muito bom. Muito bom, né, tio? Então, assim, tem 9 anos que tu tá aqui na IBP. Sim. Já é uma história, né? Uma vida Sim, aí, 9 sim. anos. Tem quase a minha idade de convertido, que eu tenho 13 anos de convertido, né? É, E quantos anos de convertido tu tem, tio? 31. 31. 31 foi no ano de 92. Já faz tempo. É bastante Eu tinha tempo. 4 anos de idade. Eu tenho 35.
Sim. Né? Eu tenho 35, então eu tinha 4 anos de idade. Meu amigo estava se convertendo. Sim. Olha aí, então já... Não é uma história de 2 dias, né? Porque alguém pode dizer assim, não, mas é recente. A história dele com Cristo é recente, por isso que ele ainda está lá. Mas não. O tempo já provou que não é uma história de 2 dias e que não é uma coisa rápida, não é só uma emoção. Sim. Né? O tempo está para provar que, de fato, Jesus te encontrou. Claro. Te encontrou e você está aí. Sim. E, Niltinho, você é um irmão que todo mundo aqui ama. Todo mundo ama muito você. Te respeita demais. Quando a gente olha para ti, não tem como negar que Cristo te encontrou. Amém. Não tem como. São 30 anos. Amém. É uma caminhada de uma vida. Sim. Praticamente tu tem mais tempo de convertido do que não convertido. Sim. Não é? Exatamente. Então, não tem como dizer assim, não tem como você fingir todos esses anos que você não se converteu. Não teria porquê. Não teria nem porquê. Então, a gente fica muito feliz quando te vê cada culto ali. Obrigado. Então, nosso desejo é que Cristo continue te abençoando, ministrando no teu coração. Amém. Mas a gente quer te ouvir. Sim. A gente quer te ouvir e conhecer um pouco mais da tua história. Então, assim, eu sei que tu é pinheirense, Sim. nascido e criado em Pinheiro, Sim. mas ama viajar. Muito, muito, muito. Olha, pra você entender, né? Eu perguntei isso, que ele tio gosta muito de viajar mesmo. Sim. Qual o lugar favorito que tu gosta mais de viajar? Goiânia, São Paulo, Fortaleza? É tudo igual. Mas tu tem uma queda por Goiânia, que eu sei. Muito, muito. Mas é lindo lá mesmo. Sim. Goiânia, eu já fui algumas vezes em Goiânia também, lá é muito bacana. O irmão de Samantha, né? Sim. Meu cunhado mora em Goiânia. Sim. Mas, Nilton, nascido e criado em Pinheiro, Sim. toda a tua história, antes e depois de Cristo, é vivido aqui. E eu sei que eu te conheci já crente. Sim. Tem o quê? Tá indo para 4 anos que eu te conheço. Sim. Então eu não te conhecia antes de Cristo. Graças a Deus. Era tão terrível assim. Mas quem era você antes de Cristo? Bom, eu nasci em um lar muito religioso, sempre estava presente junto com meus pais e desde criança eu já começava a ter sede de Deus, porque eu já era ensinado a estar ali na igreja, aprender, conhecer sobre religião. Mas houve um período da minha vida que eu percebia que eu era diferente. Eu tinha semelhanças diferenciadas dos amigos da época, da infância, dos sobrinhos. E por um momento eu percebi que se tratava de homossexualidade. Eu tentei lutar contra, mas eu não consegui. E diga-se de passagem, uma criança não tem domínio próprio. Quantos anos tu tinha, tio? 8 anos. 8 anos. Já estava se percebendo assim? Exatamente. Eu já percebia que eu era diferente e também eu já tinha aqueles desejos dos quais, na verdade, não era aquilo que eu queria. Só que, ao mesmo tempo, eu também queria. Não sei se dá para a pessoa compreender. Porque existia ali uma guerra, mesmo na infância, mas eu acabei indo mais para o outro ângulo. Por quê? Porque eu queria viver. Embora
pensando, Papai do céu, não vai se agradar disso aqui. Mas eu queria. Uhum. Então, nós morávamos ali no bairro de Pacas e a gente veio para cá, para Pinheiro. E com um período eu comecei a frequentar festas. Havia umas festas que crianças poderiam entrar, adolescente poderia entrar. Uhum. E eu ia para aquelas festas. E ali começou a ser o início de uma longa história. Entendi. Tá ali. E nessas festas só aguçou também. Exatamente. Pessoas se aproximavam com o intuito de querer prostituir, ter relação. Uhum. E eu acabava que eu queria, porque para mim, além de estar sendo tudo novo, eu estava me submetendo a uma tendência que eu já analisava que estava junto a mim. E eu comecei a prática homossexual muito novo. E para mim aquilo estava sendo natural, e quanto mais se envolvia, mais queria, porque você já estava dominado pelo desejo, entende? E eu me encontrava nesse estágio e para mim aquilo era natural. Eu acreditava o seguinte, poxa, eu sou um adolescente entrando na juventude de boas intenções, eu não tenho pretensão de fazer mal a ninguém. E eu acreditava que eu estaria fazendo algo para agradecer e para estar envolvido com Deus diante das minhas obras. Então eu pensava o seguinte, bom, se isso aqui for pecado, eu passo pelo purgatório, porque eu sou uma boa pessoa, eu aprendi muito sobre princípios e valores com a minha família e eu vou deixar acontecer. Eu pensava dessa forma. Entendi. Tu veio de uma família tradicionalmente católica. Sim, Por isso que tu muito. pensava nessa ideia do purgatório. Exatamente. Eu acreditava que eu poderia, caso eu viesse morrer, eu passaria pelo purgatório porque eu era uma pessoa bem intencionada. Então, eu acreditava muito, porque desde cedo eu já tive essa relação com a igreja. E Nitinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu começou a se envolver, a se entregar, né? Sim. E como foi pra tua família? Em que momento que te assumiu? Que tu disse pra eles? Como é que foi? Como é que foi esse momento? Olha, naquela época existia um medo muito grande de chegar e falar para a família. Na verdade, eu nunca falei para a família. A família foi percebendo Entendi. no processo. Sim. A família foi percebendo e ali, por parte de alguns, eu tive apoio e por parte da maioria eu sentia preconceito, rejeição pela minha Sim. atitude. Mas eu continuava, entende? E a família, assim, ela é muito interessante na nossa vida, muito mesmo. E eu procurava, assim, agradar a minha família. Mas a vida que eu já estava começando a viver não agradava. Eu tinha 2 irmãos que eles não falavam comigo. Eles vieram falar muito mais tarde, depois que eu conheci a Cristo. Hoje, assim, a gente tem uma relação de amizade e tudo. E para mim aquela Entendi. época não era fácil.
Sim. Minha família, assim, tinha mais mulheres e as mulheres, elas são tendenciosas a compreender com mais facilidade. É, do que os homens, né? Sim, sim, Eu imagino, tipo, porque ainda nos dias de hoje, com, com, com tantas coisas na sociedade ajudando a tirar esse preconceito, ainda é sim, difícil. sim, Então, nos anos 90, imagine então como que era nos anos 90, porque eu sim, me lembro, eu nasci ali no final dos anos 80, né? sim, Então, os anos 90 para mim foi a minha parte da infância. E quando a gente ouvia falar de alguém que se assumia homossexual, era assim um caso muito isolado. Porque por causa do medo mesmo, sim, do preconceito, tinha gente que apanhava, sim, né? Infelizmente tem pessoas que chegam ao nível de preconceito de bater, de matar sim, homossexuais. sim, sim, E Deus condena isso. Acho que claro, é deixar claro que Deus condena o preconceito, sim, a agressão, isso é pecado. claro, Isso é pecado. Então eu imagino que naquela época era muito mais difícil, muito. né? Então tu teve essa dificuldade com parte dos familiares, com a sociedade. Sim, com a escola também. Uhum. Eu estudei em colégio de padres, colégio que tinha suas doutrinas, colégio rígido, mas ali no colégio, eu estudei na época no Colégio Pinheirense. Então, eu sofri preconceito em sala de aula. Uhum. E aquilo ali, para mim, era frustrante, Uhum. porque todo ser humano, ele quer ser aceito, ele quer se Sim. sentir amado, ele quer se sentir feliz. E era muito frustrante. Às vezes, até nas aulas de educação física, eu gostava de chegar depois que o professor já estava em aula, porque o preconceito era bem pequeno, Uhum. era bem menor, que na época os colegas de aula respeitavam a presença do professor. Entendi. E não foi fácil, mas eu consegui Uhum. superar. Entende? Imagino. Imagino, meu amigo. Eu vou deixar um pouquinho mais pra frente também, quero contar uma experiência de um parente meu. Sim, E como é que foi pra mim lidar com isso, sim, né? As pessoas próximas a lidar com essa questão. Mas para ti foi criou-se assim, uma ferida no teu sim, coração. sim. Porque eu imagino sofrer rejeição nunca é bom, Não. né? Eu me lembro de um amigo em comum da gente, ele contando que depois que vocês se converteram, ele disse que às vezes vocês montavam na moto para vir para a igreja. E algumas pessoas viam e falavam: "Olha aí, então quer dizer agora que é crente, É, tá indo para a igreja e tal". é. E usava algumas palavras que eu não quero dizer Sim, aqui. claro. Então, olha isso. Antes sofria preconceito antes de se converter e preconceito depois de se converter. Sim, É. Então, lidar com essas duas coisas, acho que é sim, desgastante, né? sim. E aí a sociedade tu foi te assumindo cada vez mais. Exatamente. Ó. Indo para as festas, com aquele sonho assim de viver no meio de festas, almejava ter roupas de grife, porque eu achava que tudo aquilo ali seria suficiente para que as pessoas respeitassem. Tipo, ele se veste, ele pode, ele tem condição, ele viaja, Uhum. ele procura se comportar bem, mas a sociedade ela não olha para isso. Sim. Quando ela te vê ali naquela envolvência com aquele pecado, a sociedade ela cobra muito, ela Uhum. critica, e o pior é que às vezes até dentro da própria classe LGBT, né? Há também preconceitos. Uhum. E, e isso aí é natural, muitos viverem, às vezes Sim. por causa da pele, às vezes por causa do poder aquisitivo. Uhum. E
eu continuava, estava ali na minha caminhada e mais tarde eu fui convidado para desfilar em escolas de samba, fui destaque do Carnaval de Pinheiro várias vezes. Em uma das vezes em que eu desfilei, eu na verdade, houve um ano que eu passei assim um período muito difícil, com muita opressão, com muito problemas espirituais. E eu não sabia lidar com aquilo. Mas eu procurava ajuda. Eu ia para a igreja, eu ia para centro de umbanda para me benzerem. Então, tudo aquilo eu procurava, porque havia uma sede dentro de mim. Mas E era uma vontade eu. também de ser aceito. Exatamente. Mas eu não tinha simpatia com evangélicos. Eu achava que era um povo que vivia enfurnado dentro de uma igreja e que não era um povo feliz. Então, eu fui enganado por esse conceito por muito tempo. Então, eu acreditava que eu tinha minha religião e que bastava eu ser fiel à minha religião e procurar viver a minha vida e pronto. E eu tinha essa rejeição, mas eu comecei a invocar o nome do Senhor naquele período no ano de 92, que foi um ano difícil para mim até ter o encontro com Cristo. Na verdade, o ano mais difícil para mim foi 91, porque logo em 92, quando eu desfilei no Carnaval, eu olhava para o céu e dizia para Deus: Deus, eu quero ter uma nova vida. Eu quero ter paz. E eu falava mesmo ali para Deus, em pleno Carnaval, ali em cima daquele carro, eu dizia, porque tinha uma sede ali muito grande de eu querer me ver bem, querer me ver em paz, porque eu não estava vivendo um período maravilhoso, como eu Sim. falei anteriormente. Então eu queria me sentir bem. A alegria do carnaval, ela não estava me contagiando. E olha que eu sempre eu gostei muito, eu sempre gostei muito do carnaval. Mas ali naquele carro alegórico, eu comecei a clamar por Deus. Eu tive a necessidade de ter um encontro com Cristo, para que eu pudesse me sentir bem, pudesse me sentir feliz. Porque as festas, o carnaval, os namoros, eles não estavam me preenchendo. E ali em cima do carro, no carnaval, tu fez essa oração. Sim, sim. E aí, tu sentiu alguma coisa de Deus falando contigo? Olha, naquele momento, eu só clamei mesmo a Deus e lembro que quando eu desci daquele carro, com uns 2 meses depois, apareceu um jovem na minha rua falando de Cristo. E naquela noite foi um amigo a meu encontro, lá na minha casa. E eu cheguei para ele, a gente não usava muito esse termo evangélico. Eu disse para ele, olha, tem um crente ali na casa da vizinha que está conversando com a gente. Amanhã eu falo contigo, eu vou para lá porque a conversa tá boa. E para ver como Deus faz, eu tinha uma rejeição de crente, mas
no estado em que eu me encontrava, eu parei para ouvir aquele rapaz. E ele me falando do evangelho, ele me convidou para visitar a igreja. E naquela noite eu fui para casa pensando como era uma igreja de crente. Porque em toda a minha vida eu tinha uma rejeição horrível. Eu não simpatizava. Tinha vez que, às vezes, um evangélico tentava querer falar alguma coisa, eu rebatia. Eu acho que eu fui perto de ir pra porrada, mas graças a Deus, Não chegou Deus esse não ponto. permitiu. E naquela sede, naquela busca de querer ser feliz, de encontrar um parceiro que pudesse me fazer feliz, sabe? Meus casos só chegavam a 3 meses e depois se desmoronava. E eu tenho uma amiga que nós trabalhamos junto ao Banco da Amazônia. Na época eu fui estagiário e eu sempre falava para ela que eu daí ia encontrar um príncipe. Então eu era aquele homossexual assim muito sonhador. Tipo, às vezes alguém chegava brincando: acorda, Liv, tu não tá no País das Maravilhas. Só que eu era muito sonhador. Aí eu comentava com ela: eu ainda vou encontrar um príncipe. E naquela sede, naquela busca de querer encontrar alguém que me fizesse feliz, eu lutava em prol disso, mas eu não consegui. Então eu sentia aquele prazer, aquela alegria momentânea ao me ver diante de um programa, diante de uma relação. Aquilo trazia aquele momento, mas só que eu queria mais. Eu queria ter uma relação mais séria. Eu queria encontrar alguém que pudesse me assumir e me fazer feliz, e eu também poder fazer essa pessoa feliz. Só que eu não encontrava. Então, eu lembro que nessa noite, voltando a falar sobre a questão do encontro, eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe: mãe, eu vou amanhã na igreja dos crentes. Ela disse: meu filho, você quem sabe. E antes de eu dormir, antes que eu fosse para o quarto dormir, eu fiquei assim muito pensativo. Como é uma igreja de crente hoje? Como é uma igreja evangélica? Porque eu tinha conceitos dos quais eu não tinha a convicção que eu estava errado. Eu tinha esses conceitos. Eu pensava que era isto, que era aquilo, e falava: esses crentes são assim, 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 assim. Então é muito fácil a gente julgar sem ter o conhecimento de como daquilo que se passa e daquilo que você vive quando você passa a ter uma relação com Cristo. E aí eu falei ali para minha mãe, né, que no dia seguinte eu iria. E lembrando da minha mãe, pessoa assim muito especial na minha vida, muito, muito mesmo. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, então a minha mãe, ela assumiu a família. Então foi mãe e pai, e nós tínhamos uma relação excelente. Eu costumo dizer que a minha vida
ela é voltada para 2 dias. Eu teve 2 dias na minha vida que me marcaram de tal forma ao fazer ponto, ou seja, ao fazer fato, ao se tornar fato da minha história. 2 dias interessantes, que foi o dia em que minha mãe partiu e o dia em que eu conheci a Cristo. Então, o dia mais triste da minha vida foi o dia em que minha mãe partiu. Porque a minha mãe, ela me aceitava, Entendi. ela não era indiferente comigo, ela era carinhosa e ela, o que tivesse ao alcance dela para me proporcionar alegria, para me ver feliz, ela não media esforços. Então era uma pessoa com quem eu podia contar. Então, mas houve o dia mais triste da minha vida, que foi quando ela partiu. E também houve o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu conheci a Cristo. Sim, aí voltando lá para essa questão. Após ter dito a ela que no dia seguinte eu iria à igreja evangélica, eu entrei no meu quarto, fiz as minhas orações, peguei a Bíblia, li alguns salmos, porque era o que eu gostava. Livro de salmos era o que fazia parte da minha vida espiritual. Então, ler salmo para mim era gratificante. Mas eu não conhecia a palavra. E diga-se de passagem, eu ainda não conheço a palavra. Nós estamos em processo. Porque esta palavra, ela é tão forte que a nossa mente não consegue captar o quanto ela é real. Sim, é profunda, né? É uma ela fonte inesgotável de conhecimento. inesgotável, ao ponto de ser mais atual do que o jornal que será impresso amanhã. Perfeito. E chegou o dia seguinte. Eu acordei pensando, hoje eu vou lá na igreja dos crentes. Durante o dia eu pensava. Quando foi final da tarde, eu tomei um banho e fui para a igreja. Quando eu cheguei, a igreja estava fechada. Aí eu E tava com tanta vontade de ir. Ele chegou lá fechado. Exatamente. Aí eu saí e fui dar uma volta lá na praça, que era na Praça do Centenário. Hoje é conhecida como Praça da Família. E aí eu encontrei com um amigo da época, que nós sempre estávamos juntos. E eu falei para ele, olha, eu acho que eu vou me converter. Eu tô só esperando aquela igrejinha abrir, que eu quero ir lá. Eu acho que eu vou me converter. Aí ele disse, poxa, vai ser a melhor coisa que tu vai fazer na tua vida. Eu disse, bom, eu não sei não, se eu vou me converter. Eu quero primeiro ir, eu quero visitar, depois eu vou ver se é realmente o que eu quero. Esses são os planos do homem. E a gente ficou conversando. E ele tinha nascido num lar cristão. Ele viveu muito tempo frequentando uma igreja aqui na cidade. E ali ele sofreu preconceito. E é tanto que ele se afastou. Ele sofreu preconceito, não tiveram capacidade, inteligência de ajudá-lo. E ele recuou.
E ali também ele vivia no homossexualismo. Outro amigo nosso também na época, que hoje também é cristão. E nós sempre estávamos juntos. E Deus ali começou a usá-lo. Ele começou a me dar maior força. Ele começou a me dar maior apoio. Incrível que ele não mostrou para mim o que ele tinha vivido. Ele preferiu se fazer de fraco para conquistar um fraco. Então, ele começou a me dar maior apoio. E ele começou a cantar um hino. Estávamos só nós dois. E ele começou a cantar o hino. A música cristã. E aquela música tinha uma letra tão profunda, que dizia o seguinte: falava, meu amigo, eu quero ver você ter um encontro com Cristo. Não rejeite a chamada, ouça Cristo, Ele está te chamando. Então, certo que ele começava a cantar esse hino. E eu comecei a chorar. Nós, ali, em volta, naquela área da praça, a gente foi surpreso com uma presença sobrenatural. E ele cantando e eu chorando. Eu chorava mesmo. E não demorou, ele também estava chorando. Aí eu enxuguei as minhas lágrimas, né, com a própria mão. E me despedi dele e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, tinha uma senhora ao meu lado. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma senhora ao meu lado. E ela perguntou para mim, você gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Eu olhei para ela e disse, sim, eu quero. Só que quando eu acabei de dizer eu quero, aí passou, na época a gente chamava uma fita, tipo um vídeo na minha mente, mostrando as festas, a prostituição, o carnaval e tudo aquilo que o mundo me oferecia. Eu olhei para ela e disse, não, depois eu vou lá na tua livraria para nós conversarmos sobre essa história de crente. Ali eu recuei. Mas ele já estava te tocando já. Sim. Mas em seguida eu senti uma voz ecoando dentro de mim. Não deixes para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Aí eu olhei para ela novamente e disse, eu quero. Quando eu disse, eu quero, aí ela ergueu a mão e disse, pastor, ele aqui está aceitando, ele quer receber Jesus. E na época tinha um missionário na igreja e ele foi até onde eu estava. E ele falou algumas coisas ali para mim e eu apenas ouvi. E me chamaram para ir lá na frente. Eu fui e fizeram uma oração por mim. Eu orei também junto, entregando a minha vida ao Senhor, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir daquele dia, eu vi que Deus estava me dando uma nova história. Amém. Amém. Então, desde lá, tu não se desviou nada, não saiu da igreja, no sentido de não querer ir mais à igreja? Teve algum período
Eu sei que os primeiros anos, porque tem gente que se converte assim, pá, nunca mais sai da igreja. Sim, Tem gente que se converte, mas ainda tá assim, ainda gosta de ir numa festa, ainda gosta de fazer uns passeios, gosta de ir tal lugar. te aprontar mesmo, É, né? ainda pronta, mas tá indo É, ali num processo de ser, de firmar e sim, tal. Mas que também não deixa de ir. sim. Tu deixou de ir alguma vez, algum período? Não. Não, não. Para mim, assim, cada um tem sua experiência. Para mim, foi muito impactante porque aqui em Pinheiro eu recebia muita crítica durante o dia, Hum, quando eu saía às ruas. Lembro que na época teve um vereador que olhou para mim e disse: "Ah, você com essa história de crente, eu não te dou 2 meses." hum, Eu ria, mas hum, chegava à noite, eu estava ali na igreja. hum, Então eu tinha aquela vontade de estar. E os primeiros cultos nos quais eu me encontrava, eu eu prestava atenção, às vezes pouco, porque eu mais chorava. hum, Eu era muito impactado e na hora das músicas, na hora do louvor, eu senti algo assim maravilhoso, que nós costumamos reconhecer que é a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. E eu chorava bastante ali, em toda a minha trajetória. Eu sempre fui muito surpreendido pelo amor de Deus. Eu nunca tive vontade de retroceder, de recuar, de voltar. Eu sempre tive esse prazer de estar na casa do que Pai. maravilha. Que bom, meu tio, que bom. Olha, tio, eu tenho um amigo, ele mora em São Paulo, né? Do período que eu morei lá, morei 20 anos praticamente em São Paulo. Sim, E a gente cresceu juntos, ele era um pouco mais velho do que eu, mas quando eu tinha assim 15 anos, ele já tinha 18. Era alguns anos assim mais velho do que eu. 18, 19, sim, talvez 20 ali no máximo. E eu, Nicolas, Gilson, lembro dos meninos tudinho. Como ele morava na esquina onde todo mundo gostava de ficar, a gente fez amizade com ele, pegou essa amizade e a gente ficava na porta da casa dele. E é uma amizade que até hoje eu ainda tenho. Mas uma vez eu fui visitá-lo e eu percebi uma coisa diferente, assim. Falei, rapaz, será que ele é gay e tal? Fiquei com essa, me perguntando, porque ele tinha saído para resolver uma coisa e eu esperei ele voltar. Quando ele voltou, eu perguntei, porque a gente era muito amigo, tinha essa liberdade de fazer essa pergunta. Falei, meu amigo, você é? E ele, não, não sou não. Não, não. medo do preconceito, né? Medo, muito medo. E eu lembro que eu disse uma coisa pra ele, eu disse assim, olha, eu quero te dizer que se você é, a minha amizade com você não vai mudar, Bom, vai continuar a mesma. Então, não precisa ter medo, não precisa ter medo. Aí ele disse, não, realmente eu sou. E eu tava com medo de dizer qual seria a reação de vocês, se eu gosto da amizade de vocês. E eu não queria perder essa amizade. sim, Ele disse, não, você não vai perder nossa amizade. Inclusive eu quero te dizer que eu tenho mais respeito ainda por você abrir o seu coração e falar. Aí o tempo foi passando, a fase de adulto, essas coisas, cada um foi pro seu lado, mas de vez em quando eu via ele, porque ele acabou mudando para um outro bairro, sim. mas ele sempre passava perto da minha casa. Do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ele sempre passava e eu via ele pelo menos uma vez na semana passando. Eu me converti com 22 anos, né? Provavelmente já tinha ali perto dos 30, quase perto dos 30. E ele passou, e ele sempre quando ele passava, eu dava um abraço nele.
Dizer, ô meu amigo, com saudade de ti, que bom te ver. Faz tempo que a gente não senta para conversar como a gente fazia antes. E gastava alguns minutos ali conversando com ele. Eu me lembro até uma vez que ele disse assim, olha, não me abraça. Porque se as pessoas te verem me abraçando, elas vão achar que você tem algum caso comigo, que você é gay também e tal. Eu falei, olha, eu não me importo com o que as pessoas Sim. vão pensar. Eu só quero estar aqui com você, conversando. Não vou deixar de te abraçar por causa disso. E fiz todas as vezes. Durante quanto tempo eu não sei, mas foram várias vezes. E eu lembro que um dia eu estava com o meu celular e recebi uma mensagem no WhatsApp. Sim. E a mensagem era um texto grande. Ele tinha mandado essa mensagem para mim. Ele disse assim, olha, Caletes, eu queria te dizer uma coisa. Primeiro eu quero te agradecer por todas as vezes você não ter deixado de me abraçar, de parar para conversar comigo. Isso foi muito bom, porque eu sempre me sentia acolhido quando você fazia isso. Bom. Então, muito obrigado. A outra coisa que eu quero dizer para você é que eu me converti. Jesus me encontrou. E Jesus me encontrou por meio dos abraços que você me dava. Meu Deus, que maravilhoso. Porque você não agia de forma preconceituosa. Sim. E Jesus me encontrou nos abraços que você me dava. E eu quero te agradecer. Inclusive, não foi na igreja que eu congregava, foi em outra igreja. Sim. Então eu quero te agradecer e dizer que tal dia é o dia do meu batismo. Eu queria muito que você fosse. Você foi? Eu acho que eu tive que viajar, acabei não indo. E eu queria muito ter ido nesse dia. Mas eu tive que viajar para algum lugar, não lembro para onde. Não sei se eu estava vindo para o Maranhão a passeio e não pude ir. Mas aconteceu o batismo dele, depois ele me falou que teve o batismo, entendeu por que não deu para eu ir por causa dessa viagem. Mas ele ficou muito agradecido. E foram esses abraços. Sim. Então não adianta a gente também ficar brigando. Tem um amigo homossexual, alguém que é homossexual, não adianta você brigar com essa pessoa, dizendo que ela está no erro, alguma coisa desse tipo. Eu acho que o nosso papel é mostrar Jesus. Claro. E Cristo vai fazer o que ele tem que fazer. Claro. E não compete a gente. Então eu lembro que um amigo nosso, em comum aqui de Pinheiro, ele disse que não conseguia afirmar porque passou por preconceitos dentro do ambiente da igreja, que aí eu quero deixar uma coisa clara. O preconceito não é uma ideia cristã. Não é que a igreja promove isso, mas é que a maldade do coração humano faz as pessoas agirem de forma preconceituosa. Então você vai ver preconceito até dentro da comunidade LGBT. Sim, tem. Você vai ver preconceito entre crentes. Sim, tem. Entre não crentes. Tem. Entre familiares. Porque o preconceito não é uma coisa gerada pelo cristianismo. Claro. Mas é uma coisa do coração humano, a maldade do coração humano. Exato. Então eu quero aqui deixar claro que a igreja não está livre disso. Sim. Mas que não é que a igreja promove isso, é uma maldade do coração humano. E aí, Niltinho, pra gente ir já mais pro final, eu tenho uma irmã. Sim. Que eu amo muito. Sim. Amo demais. E a gente cresceu juntos. Minha mãe e meu pai, quando eles foram para São Paulo, eu fiquei 1 ano e meio morando com os meus avós, nós dois. E a gente brigava muito, brigava demais, aquela coisa toda. E a gente foi para São Paulo, crescemos juntos. Ela com 15 anos já foi morar sozinha. Ela sempre foi muito assim de querer morar, ter a casa dela. E eu fiquei com os meus pais. Sim. Me converti. E a minha relação de amizade com ela só cresceu depois que eu me converti. Ao ponto, dela 3 horas da manhã tá em alguma festa por aí, me ligar ou mandar mensagem dizendo que tava com saudade, que queria conversar, abrir o coração dela. E ela me chamou para ter uma conversa muito séria. Ela me chamou para ter uma conversa muito séria. Ela disse assim, olha, eu ainda não disse para os nossos pais. Algumas pessoas sabem,
Mas de todas essas pessoas que já sabem, a tua opinião pra mim é a mais importante. Forte. Ela falou pra mim. Eu tô gostando de uma pessoa, e essa pessoa é uma outra mulher. Eu gosto dela, eu gosto de estar com ela. Me sinto bem. Mas eu queria saber o que você pensa. Eu já crente, liderava jovens, Sim. já tinha alguns anos na igreja. E aí, Nitinho, eu parei pra pensar. Porque uma coisa é assim, uma coisa é alguém que não é da tua família. Outra coisa é quando é da tua família. Exato, é isso que eu É. observo hoje. Tanta gente que age com tanta naturalidade, com tanto abraço, mas quando é dentro da sua família, a reação é outra. E por quê? Sabe, às vezes tem pessoas que estão incentivando outros a viverem a homossexualidade, mas não gostaria de ver alguém da sua família. É. Então isso fica muito contraditório. E você falando dessa questão, eu lembrei, acho que foi ano passado, eu estava em Brasília, tem 2 anos eu estava em Brasília e um amigo meu chegou para mim e disse: eu quero te falar algo que você não vai gostar, não vai ficar contente. Eu disse: mas o que é? Ele disse: trata-se de um amigo nosso. Aí eu disse: sim. Ele disse: olha, ele vai casar com outro amigo nosso. Eu disse: bom, eu não vou deixar de ser amigo. Se for preciso sair para fazer um lanche ou um jantar, eu vou. Eu não vou deixar de amá-lo. Agora, isso aí pra mim eu não quero. Pra mim. Mas eu não vou mudar com esse amigo nosso pela opção dele. E é tanto que eu não mudei. Depois eu me encontrei em Fortaleza e coincidiu que esse amigo estava lá em Fortaleza e nós nos encontramos, fomos jantar, depois eles foram a uma boate e eu fui para o hotel. Mas eu Não mudou a amizade. não mudei. Não mudou. Agora, pra mim, eu não quero. É uma realidade que, pra mim, não. Mas eu respeito muito bem. Perfeito. E aí, Niltinho, minha irmã, aí ela disse: eu quero estar com essa outra moça. Sim, E o que você acha? Eu disse: olha, não muda. Você é minha irmã, vou continuar te amando. E se você quer isso pra ti, amém. Porque assim, Niltinho, ela não era cristã, nunca foi. sim, Eu não posso exigir dela o que Cristo exige dos cristãos. sim, Então eu disse pra ela: se você quer isso, então vai. Não vai mudar em nada o meu amor por você. sim, Então ela me ouviu, ela casou, sim, né? Ela casou oficialmente assim no civil. Eu já estava morando no Maranhão quando ela casou em São Paulo. Mas ela casou e mudou para o Maranhão. sim, A festa foi no Maranhão, eu fui. sim, Eu fui lá na festa, tirei foto com ela e tudo. E a gente quer deixar uma coisa clara, não é porque a gente não concorda com isso que a gente odeia, não é isso. O povo interpreta É. muito A mal. gente não odeia. Entende? Não há nenhum problema de eu sentar com um homossexual, a gente conversar, ser Claro, amigos, claro. não é? Almoçar junto, jantar junto, não há problema nenhum. Ó, você falando isso aí, eu me lembrei de uma experiência que eu vivi em Goiânia. Há 10 anos eu estava com um amigo na casa da tia dele. E nós estávamos ali e de repente ele chegou para mim e disse: vamos à boate. Eu disse: boate? Ele disse: vamos a uma festa. Aí eu falei para ele: vamos, mas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer ali?
E eu já sabia qual era o estilo de boate. Era boate, estilo LGBTQ, né? Uhum. Então, aí eu ficava pensativo, mas o que que eu vou fazer nessa boate? E a gente foi, entrou eu, ele, o amigo nosso no carro e fomos. Quando eu cheguei naquela boate, na época eu tomava refrigerante. Eu peguei uma lata de Sprite e fiquei sentado no sofá, olhando aquele povo bonito, aquele povo educado, porque isso aí tem muito. Uhum. Goiânia é um diferencial em tudo. Eu vejo assim um povo muito bonito e muito educado. Isso não quer dizer que não tenha gente mal educada, porque às Sim. vezes uma pessoa olha e diz, ah, esse não conhece. Não, eu conheço. São anos que eu vou ali Uhum. e eu conheço tão bem quanto a nossa capital. E quando eu estava ali, sentado, só apenas tomando um refrigerante, e veio uma pessoa até a mim, me convidando que alguém queria me conhecer. Eu agradeci, não quis ir, ver, e permaneci ali. Quando foi. E eu olhava ali de tudo que você imagina dentro daquela boate. Homens com homens, mulheres e mulheres juntos. Assim eu tomei aquele impacto, porque fazia anos que eu não ia em um Uhum. ambiente assim, porque aquela vida muito voltada mesmo para a igreja, voltada para Deus, de repente eu me encontrando no ambiente daquele. Uhum. Isso foi há 10 anos. E não dancei, não bebi, não fiquei com ninguém. Quando foi mais tarde, o meu amigo chegou e bateu na minha costa e disse, Niltinho, vamos. Aí eu disse, vamos. Quando nós estávamos dentro do carro, eu disse para ele, rapaz, mais de 13 anos que eu não entrava num ambiente Uhum. deste. Ele disse, não fala dessa forma, Nilton. Eu me sinto culpado. Eu digo, não te preocupa com isso não. Só que eu entrei aí e saio daí com a convicção que aí não é mais meu lugar. Porque, Carledson, eu não reagi como em outras Uhum. épocas. Então, o lugar que hoje eu me sinto feliz é na igreja. Uhum. O que para muitos é um ambiente cafona, para mim é um ambiente de prazer, de satisfação. E eu Amém. costumo dizer que a IBP é o melhor lugar de Pinheiro. Quando eu estou em Pinheiro, eu quero estar na IBP. Amém. Quando eu viajo, eu procuro também igreja. Uhum. Quando eu estou em Fortaleza, eu quero ir para a praia durante o dia e à noite eu quero ir a uma igreja porque E participar de faz algum. parte da minha vida. Pronto, Entende? perfeito. Faz parte Perfeito. da minha nova natureza. Perfeito. Estar onde eu vou me sentir bem. E eu gosto de estar com pessoas que têm assuntos os quais irão me trazer Uhum. edificação. E em uma igreja eu encontro bastante. Amém. Amém, meu amigo. Amém. Olha, obrigado. Tá bom? Obrigado eu. Gente, espero. Manda pra alguém. Manda pros amigos. Não é um assunto só pra quem passa por isso, mas um assunto pra quem quer entender mais, quer Sim, comunicar de forma, quer comunicar o amor de Deus a outras sim, pessoas. Então acho que esse é um assunto que a gente precisa entender, sim, entender, à sim, luz do amor do Cristo. sim, Né? Então obrigado, tá sim. bom, Nitinho? Só para encerrar, eu quero dizer que hoje eu sou um homem muito feliz. Uhum. Eu sou muito grato ao Pai pelo privilégio de ter Cristo
como meu Senhor e Salvador. Amém. Ainda que alguém pudesse dizer, mas tem tanto tempo de evangélico, fala que Deus mudou, e por que não casou? Olha, eu costumo dizer que casamento é uma característica de libertação, mas não é uma característica de transformação. Porque se fosse, homens casados não se envolveriam como sexuais. Mas eu escolhi me envolver com Cristo, porque Ele é a razão do meu viver. Amém. Amém? Amém, Nitinho. Perfeito. Meu amigo, pois muito obrigado. Obrigado. Que Jesus continue te abençoando, Amém. revelando a beleza dele a você, sua Amém. família, tá bom? Amém. Obrigado. Tá bom, pessoal? E você aí, manda Amém. aí para 2, 3 amigos, tá bom? E nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até Amém. mais. Valeu. Amém.